Então, durante Uau, eu estava falando para as paredes. Isso aí. Então tá. Beleza. Então vamos começar então mais uma live, mais uma semana, quarta semana, né? E na quarta semana então nós vamos falar um pouco de determinantes. Os determinantes são uma ferramenta bem importante na geometria analítica, né? Eles aparecem em vários momentos, vão aparecer daqui a... No grau B vocês vão ver, vão aparecer em vários lugares. Aparece por aí em alguns lugares também. E eles são muito relacionados, né, a sistemas lineares. Então, vocês viram na pré-aula, no material da pré-aula também, essa relação intrínseca entre determinantes e sistemas lineares. Semana passada nós falávamos de sistemas lineares e nós começamos a classificar os sistemas lineares. Dizer assim, esse sistema linear ele é possível determinado. O que é um sistema linear possível determinado? É um sistema linear com solução única. Ou seja, ele só tem uma solução, ele só tem um parzinho, é uma terna, né, de solução. Você tem uma enúpula de solução. O que é uma enúpula, professor? Né, enúpula é um parzinho com N soluções, né? Por exemplo, 2, 5, 7. Aqui é uma enúpla, né? Uma quádrupla. Pode ser uma quíntupla. Isso aqui, no caso, seria um sistema 4x4. Então, poderia ser uma quíntupla, né? 7 menos 1, 2 quintos, 7 meios. Né? Isso é uma enúpla 5, né? Uma quíntupla é um sistema 5x5. Então, eu vou ter só uma enúpla, só uma terrinha, né? De solução. Certo? Só tem uma solução única. Eu posso ter um sistema que ele tem infinitas soluções. Ele é determinado e ele tem infinitas soluções. Né? Lembra que eu dizia na pré-aula? Qual é o oposto de solução única? Infinitas soluções. Ou nenhuma solução. Né? Ou seja, o oposto de único é infinitos ou nenhuma. Tá? Então, o que nós temos? Né? Então, esse sistema com infinitas soluções, nós começamos a ver na aula passada e nós vamos, então, dar mais uma olhadinha nele, porque ele tem algumas características bem importantes. Nós começamos a resolver esse sistema. Nesse sistema aqui, nós tínhamos essa matriz, nós tínhamos colocado na forma prática e começamos a resolver ele. Né? Isso aqui nós resolvemos na aula passada. E como característica geral de um sistema linear, né, com solução indeterminada, nós vamos obter uma linha de zeros. Né? Então, quando eu obtenho uma linha de zeros, essa característica aqui, ou seja, de ter, né, essa característica de linha de zeros indica que eu tenho um sistema possível, porém indeterminado, certo? Por que eu vou ter uma solução possível e indeterminada, né? Bom, aqui eu deixei vocês em sala de espera, depois eu programo para não ter sala de espera. Então, ele é possível indeterminado porque eu tenho uma linha de zeros. E como a gente já tinha falado também semana passada, né, essa situação indica que eu vou ter 0x, mais 0y, mais 0z. Então, quantos x eu posso ter, quantos y eu posso ter, né, que vão
que vão satisfazer essa equação? A quantidade. Só que essa linha aqui vai ser satisfeita, né? Mas as outras duas também têm que ser satisfeitas. Então, eu tenho que escolher números que vão no lugar do x, números que vão no lugar do y e números que vão no lugar do z, que também satisfaçam as linhas de cima. Eu não posso só jogar, quem eu quiser. Tem solução, são infinitas e deu. Não. São infinitas soluções, porém, elas têm uma característica. Certo? Elas têm um DNA. E nós vamos ter que extrair o DNA dessa solução. Né? Ou seja, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que dar uma investigada. Então, quando eu tenho um sistema nesse formato aqui, o que acontece? Eu cheguei aqui no final do escalonamento. Esse escalonamento a gente fez no final da aula passada. Quando a gente chegou no final desse escalonamento, né? Quando a gente chegou no final desse escalonamento, o que acontece? Eu vou ter uma linha, eu vou ter 2x, 3y e 1 igual a 2. Eu vou ter 0x, 5y menos 5z igual a 2. E de baixo tudo zero. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma investigada nela. O que é dar uma investigada? Eu vou arbitrar, vou dizer o seguinte, que o z é qualquer coisa. E aqui a gente pode afirmar que o z é qualquer coisa. Vamos dizer assim. Professor, eu vou dizer que o z é qualquer número. Qualquer número. Aí vocês são uma turma de uns 35. Aí 35 estão chutando um número para z. 35 estão chutando um número para z. Tá. Pois bem. 35 estão fazendo esse chute. Não temos uma uniformidade, né? E eu também vou fazer meu chute. Eu vou fazer minha aposta. Tá? 35 estão fazendo... Então, nós temos que dar um jeito de ter uma solução que seja geral. Né? Que satisfaça os 35. Bom, o que acontece? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. É que tem alguém querendo entrar, pedindo para mim, eu vou... Aí, na hora que eu chego lá para dar permissão, some. Mas essa mesma pessoa se manifestou no chat. Então, eu vou ignorar. Agora sim, agora uma outra pessoa. Tá. Bom. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Caiu e eu entrei de novo. Obrigado. Tá. Tranquilo. Então, como eu tenho 35 alunos, mais o SUAR, né? Ele vai chutar um número. Então, nós queremos ter uma cara dessa solução. Para fazer essa cara, eu vou dizer que Z é um número e vou trabalhar como Z. E dessa maneira, a gente chama isso, vocês viram lá no cálculo zero, a professora deve ter dito, nós temos uma variável independente. Variável independente pode assumir qualquer valor. Então, eu vou dizer que o Z é uma variável independente, que o Z vai assumir o que quiser. Então, eu vou isolar o Y em função de Z. O que é isso? Eu vou deixar o Y sozinho do meu lado esquerdo e deixar do meu lado direito uma expressão em Z. Então, vai ficar 5Y, 2 mais 5Z. Ou seja, aqui era menos 5, passa para lá, mais 5. E aí, como eu quero deixar do meu lado esquerdo o meu Y sozinho e do meu lado direito uma expressão que depende de Z, então o que acontece? O 5 que está multiplicando o 5 que está multiplicando o Y, ele vai passar dividindo, mas ele vai passar dividindo todo mundo. Então, ele vai passar dividindo o 2 e o 5Z. E aí, então, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho Y igual a 2/5, 2 que divide 5, mais 5Z que divide 5Z. Né? Ou seja, eu tenho uma soma aqui em cima, né? Então, e embaixo tem um denominador. Eu posso fazer assim. Só que 5 que divide 5
dá 1, né? Então vai ficar 2/5 mais z. Beleza? Pois bem. Então eu posso dizer que o meu y, né, ele é... Vamos ver aqui. Ele pode ficar nesse formato. Vamos ver o que eu escrevi aqui, né? Eu disse ali, ó, vamos assumir que o z é uma variável independente, ou seja, cada um de nós pode assumir um valor para o z. E aí eu vou isolar o y em função de z. O que é isso? Deixar do meu lado direito, né? Deixar do meu lado direito, melhor, começo meu lado esquerdo, o y fica isoladinho, e do meu lado direito eu vou ter uma expressão que depende apenas de z. E eu terminei de escrever ela lá como 2/5 vezes z. Posso deixar assim? Posso deixar assim? Tanto faz. Não vai dar errado. Tá? Mas que você saiba o que você fez. Tá. Ok. Isolei o y em função de z. Se eu isolei o y em função de z, o que eu vou fazer agora? Muito simples, eu vou pegar esse y e jogar na equação de cima. E isolar o x. A equação de cima é essa aqui, né? Então, agora, se o z é livre. É vida louca, é livre. Cada um de nós aqui escolheu um valor para o z. Eu escolhi raiz quadrada de π. Né? Professor de matemática tem que escolher sempre o mais difícil. Né? Eu sei que alguém escolheu 0, alguém já me disse que escolheu -1, alguém está duvidando, escolheu 3.789. Escolham o que vocês quiserem. Para o valor de z. O z é vida louca, qualquer coisa serve. O y, nós vimos que ele depende do z. Nós isolamos o z, ou melhor, isolamos o y, e o y depende do z. Agora, eu vou colocar no lugar do y, né, eu vou colocar quem? No lugar do y, eu vou colocar o que nós tínhamos obtido anteriormente, que foi isso aqui, né? Y igual a essa coisa linda. Então, agora a gente vai fazer a continha. E aí, como é que a gente faz essa continha? Né? Então, vai ficar 3, 2x, mais... O que eu tenho aqui? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15z sobre 5. Né? Mais z igual a 2. Pode ser assim? Pode, gente. Pode. Eu só distribuir. Ó. Né? Não tem sério nenhum. E aí, vamos ver o que acontece. Eu fiz aqui passo a passo, não preciso usar caneta. Então, quando eu fiz aqui, eu fiz diferente, que eu mostrei agora. O que eu fiz aqui? Por que aparecem essas diferenças? Para mostrar para vocês que são muitos os caminhos. E aí é uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla, e eu sei que eu apavoro todo mundo, que não tem caminho. Não tem caminho único. O resultado tem que fechar. Porém, como vocês chegam lá, só tem uma maneira, lógica. Tem que ter um caminho lógico. Antes eu tinha distribuído aqui. Agora o que eu fiz? Eu peguei essa parcela aqui e joguei para o outro lado. Ela era mais 3, passou para o outro lado, menos 3. O que eu fiz aqui? Eu deixei do meu lado esquerdo o x e do meu lado direito o z. Eu quero deixar o x sozinho, né? Então, estamos a caminho disso. Bom, aqui certamente eu deixei assim para fazer as contas. Tá, então vou fazer aqui. Então, o que acontece? Aqui eu deixei 2x igual a 2 menos z. Agora eu posso fazer o seguinte. Né? Eu posso escrever dessa seguinte maneira. 3/5 vezes 2 mais 5z. Posso fazer isso? Claro que eu posso, né? Porque se eu pensar que eu tenho 2 mais 5z sobre 5, esse 5 aqui que está dividindo é a mesma coisa que eu pensar em 1/5 vezes 2 mais 5z. E eu não estou fazendo nada sofisticado, coisa que vocês já não fizeram na vida. Eu só estou escrevendo de outras formas. Então, menos 3 vezes 1/5 fica menos 3/5. Preciso fazer todo esse desenvolvimento? Não.
Eu só estou fazendo isso aqui porque eu sei que alguém aí está com dúvida por que eu peguei isso e escrevi menos 3/5. Então, isso aqui, a partir de agora, você pode ir, né, olhou e fez. Né? Sempre pensando no que está fazendo cada passo. Não vai repetindo receita de bolo, porque às vezes a receita de bolo trava. Então, 2x igual 2 menos z. Agora, menos 3 vezes menos 3/5 vezes 2 vai ficar quanto? Menos 6/5. Né? Menos 3/5 vezes 5z vai ficar quanto? Vai ficar menos 3/5 vezes 5z. Vou escrever assim. Não tem problema. 2x igual a 2 menos z menos 6/5. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho 5, simplificou com 5. Sobrou menos 3z. Olha só que legal. Então, vai ficar 2x igual menos z com menos 3z, menos 4z. E agora eu vou ficar com mais 2 menos 6/5. Então, agora eu só tenho que resolver essa continha de fração. Então, 2x igual a menos 4z. Bom, o meu denominador é 5. Então, 5 vezes 1, melhor, 5 que divide 1 vezes 2, 10. 10 menos 6, né? Portanto, eu vou ter 2x igual a menos 4z mais 10 menos 6, 4/5. E aí vem a pergunta, o que fazer agora, professor? O 2 está multiplicando, né? Então, esse 2 tem que passar dividindo. Então, vamos fazer aqui nesse cantinho de cá. Então, o 2 está multiplicando. Então, o 2 passa dividindo todo mundo. Vai ficar menos 4z mais 4 que divide 5. Dividido isso por 2. Então, x igual menos 4z que divide 2. Vamos botar aqui menos 4z que divide 2. Mais 4/5 que divide 2. Ah, professor, você não fez nada até agora. Não mesmo. X igual. Agora eu vou fazer. Quanto é que é menos 4 que divide 2? Menos 2. Quanto é que é 4/5 que divide 2? 4/5 dividido isso por 2. Isso aqui é quanto? Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, né? O inverso de 2 é 1/2. Então, vai ficar quanto? 2/5. E aí nós temos o x isolado. Certo? Bom, vamos ver o que eu fiz aqui, né? Eu fiz... Obviamente, eu já fiz essa continha aqui. Deixa eu só deixar isso aqui. Tcharará, tcharará, tcharará. Tá subindo tudo lindo ali, ó. Parará. Ah, professor, mas tá, a resposta eu estou vendo daqui antes que a senhora apague, que tá diferente, não tá certo. Olha só, ali deu, eu vou deixar aqui aberto só para vocês verem. Mas olha só o que deu. Vamos conversar sobre isso. Será que isso aqui é diferente do que está aqui? Que é bom fazer isso, sabe por quê? Porque daí o coleguinha lá, o Antônio, encontra isso. E a Luizinha encontra isso. Aí eles passam 3 dias brigando, dizendo que um fez certo e o outro fez errado. Não, tecnicamente é a mesma coisa, só separou a fração e o 20 dividiu por 10. Exatamente. E o 4 sobre 10 foi no mínimo múltiplo lá. Foi reduzida, não sei como é que se fala certinho. Uhum. Simplificado. Exatamente. Exatamente. Obrigadão, meu parceiro. Exatamente. Exatamente. O colega falou isso exatamente, né? Você pode deixar das duas formas, as duas formas estão corretas. Então,
que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho 4 sobre 10 menos 20z sobre 10. 4 sobre 10, eu posso fazer uma simplificação, isso aqui vai ficar 2 quintos, menos 20 sobre 10, 2z. Muito fácil, tá? Bom. Tá. Então, olha só, gente. Chegamos aqui, chegamos ao x, chegamos a um y. Tá? E aí, portanto, a solução é essa. E aí, se vocês repararem em alguns livros, né, por aí, eu não botei material sobre isso, mas vocês pegam um livro de ensino médio, vocês vão lá, olham assim, tem alguns sistemas que a solução tem uma letra. Aqui, ó. Quem é o x? Quem é o y? Quem é o z? Aí lembra que eu dizia que nós temos 35 possibilidades, 35 alunos aqui, os 35 escolheram um número. Escolheram um número para quem? Para Z. Então, cada um que escolher um número para Z vai obter um Y diferente. Vai obter um X diferente. E todos vão estar corretos na hora de substituir no sistema. Vamos fazer o teste? Vamos. E aí nós temos o quê? Infinitas soluções. E aqui está a cara desse infinito. Isso aqui é infinitas soluções. Né? Quantas? Tem infinitas. Qual é a geometria? Tem uma geometria por trás disso aqui. A gente vai ver mais adiante a geometria disso. Né? Então, vamos supor aqui. Como é aula, eu vou supor 1, para facilitar a minha vida. Né? O professor, de exemplo, o professor sempre coloca algo que facilita a vida dele. Aí, como exercício, o professor dá algo que não facilita a vida do aluno. Então, aí depois vocês tentem com o número π, com 10 casas decimais, fazendo a conta na mão, sem usar calculadora. E na hora que vocês estiverem tentados, lembrem que eu posso estar com uma câmera escondida no quarto de vocês vendo, e descontar a nota. Então, eu vou tentar com 1. Vamos supor. Supondo. Então, o que acontece? Se eu suponho z igual a 1, eu vou colocar 1 aqui. Né? Então, 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 quintos. Vou colocar 1 aqui. 4 menos 20, 16. Então, 16 décimos. Posso colocar 4, vai ficar 16 décimos. Se eu simplifico isso por 4, vai ficar 4 quintos, né? Posso botar 4 quintos, professor? Vai dar a mesma coisa. Pode botar, não tem problema. Tá? Ok. Então, o que eu faço com esses valores? Vou testar, vou verificar. Será que é verdade que isso é a solução daquele sistema de equações? Então, para eu testar, para verificar se aquilo realmente é verdade, eu vou substituir, botar no lugar do x, botar no lugar do y, botar no lugar do z, esses valores. Tcharam! E fechou. Tá? Então, coloquei o 1 no lugar do z, coloquei o 7 quintos no lugar do y e coloquei o menos 16 décimos. Fiz a continha, fechou 2. Fiz a continha, fechou 0. Fiz a continha, fechou 2. Fechou. Professor, mas só para z igual a 1, é o que eu estou dizendo para vocês podem pegar qualquer número. Vocês podem pegar, sei lá, pega a Mega Sena que sorteou, pega todos os 6 números e façam um número só. Coloquem ali e vê se vai ter que fechar 202. Tá? Então, eu peguei 1 porque facilita a vida do prof. Tá? Facilita a minha hora de enxergar isso aqui. Mas eu sei que alguém está duvidando ainda, então aí eu pensei, vou botar um outro exemplo. Vou supor z igual a menos 1. Tem um sinal de menos, pelo menos, né? Aí ficou menos 1. Menos 5 vezes menos 1 vai ficar menos 5, mais 2, menos 3. E aí vai ficar 20. Né? Menos 20 vezes menos 1 é 20 positivo, mais 4, 24 sobre 10. Se você quiser escrever 12 sobre 5, também pode. Repetindo o processo,
nós vamos fechar também. Certo? Ou seja, vamos fazer aqui um sorteio. Vai fechar. Vamos substituir no lugar do Z. O Z eu vou botar no lugar do X. Eu vou descobrir quem é o X, vou descobrir quem é o Y. Vou colocar no sistema e eu vou obter 2, 0, 2. Certo? Isso é um sistema possível indeterminado. Por quê? Isso aqui é uma solução? É. Quantas soluções eu posso ter? Infinitas. Quantos números eu puder gerar na minha cabeça? Certo? Então, como nós não podemos gerar todos os números, e nós queremos saber todas as soluções, né? Nós vamos escrever a solução nesse formato aqui. Porque nesse formato aqui, eu estou pegando todas as soluções. Porque eu não sei quem é o Z. Certo? Então, nesse formato aqui, eu escrevo todas. E aí eu vou supondo. Se eu quiser saber se está certo ou não, eu vou e faço uma suposição. Ah, suponho Z igual a 1, Z igual a 0, para facilitar as continhas. E toca a vida. Certo? Então, isso é uma solução possível de determinar. Eu vou fazer outro exemplo durante a aula disso, tá? Não vai ser esse o único, mas eu vou fazer outro.